Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Me chamo Lorena, tenho 34 anos, sou casada há 12 com o Henrique, um homem bom. Digo isso não para aliviar a culpa que carrego agora, mas porque é a mais pura verdade. Ele sempre foi o tipo de marido que qualquer mulher gostaria de ter. Trabalhador, gentil, dedicado e previsível. A previsibilidade, veja bem, não é um defeito para muitos, mas para mim era como água parada, sem gosto, sem cor, sem vida. Nosso casamento virou rotina e eu me sentia apagada, esquecida. Foi aí que conheci o Rafael. Alto, olhos escuros e uma conversa que fazia meu coração bater de um jeito que eu já nem lembrava que era possível. Começou inocente, como sempre começa. Rafael era gerente de marketing de uma empresa parceira da agência onde eu trabalhava em Belo Horizonte. Trocávamos e-mails, depois mensagens, depois cafés fora do expediente. Até que, uma noite, choveu demais e ele precisou me deixar em casa. Não vou mentir, eu queria aquilo, queria sentir algo, qualquer coisa. E senti o calor do beijo proibido, o arrepio da traição, a culpa abafada pelo desejo. Durante meses, escondi de Henrique esse outro lado da minha vida. Me tornava duas mulheres, a esposa dedicada em casa e a amante desinibida fora dela. Até que, como tudo que é feito no escuro, veio à tona. Henrique descobriu. Não sei como. Talvez tenha lido uma mensagem no meu celular. Talvez alguém tenha contado. Ele chegou em casa naquele dia com um olhar diferente, frio, sem gritos, sem acusações. Apenas colocou meu celular sobre a mesa, destravou e me mostrou a mensagem de voz que mandei a Rafael na noite anterior. Eu dizia que o amava. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Disse apenas: "Eu vou pedir o divórcio." Minha garganta secou. Eu quis explicar, mentir, pedir perdão, mas não consegui dizer nada. Henrique fez as malas no dia seguinte e foi para a casa da irmã. Não gritou, não implorou, não me chamou de nada, só saiu. E foi naquele silêncio que a ficha caiu. O que eu fiz? Faz 7 dias que o Henrique saiu de casa. 7 dias. Ainda tem uma blusa dele pendurada atrás da porta do banheiro. Eu não tive coragem de tirar, nem de lavar o lençol. É como se a presença dele ainda estivesse por aqui, presa em pequenos detalhes. O silêncio da casa me sufoca. Antes, quando ele saía para trabalhar cedo e eu dormia mais um pouco, eu achava aquele silêncio uma bênção. Agora ele me engole. Rafael? Ele ainda me manda mensagens. Queria que eu dissesse que o bloqueei, que terminei tudo, que me arrependi profundamente. Mas a verdade é mais covarde que isso. Eu ainda respondo. Não com a mesma empolgação, não com o mesmo desejo. É como se ele tivesse perdido o brilho desde que Henrique foi embora. É estranho. Eu passei tanto tempo querendo sentir algo novo e agora tudo que eu sinto é a falta do velho, a falta dele. Hoje, fui até o trabalho com os olhos inchados. Inventei que peguei uma gripe forte. Minha chefe, Dona Cida, me olhou com aquele olhar de quem sabe exatamente o que está acontecendo, mas decide não se meter. Quando fui ao banheiro da agência, desabei. Me apoiei na pia, olhei para o meu rosto no espelho e nem me reconheci. A Lorena de antes era viva, cheia de planos, cheia de certezas. Essa agora é só culpa e arrependimento.
Henrique ainda não respondeu nenhuma das mensagens que mandei. Mandei 3. A última dizia: eu errei, Henrique, mas eu ainda te amo. Por favor, me responde. Me dá uma chance de te explicar. Nada. A irmã dele, a Camila, me bloqueou no WhatsApp. Sempre me detestou e agora tem motivos de sobra para justificar o ódio. À noite bebi, vinho barato. Coloquei a playlist que ele gostava, a tal MPB, no fim do dia. Chorei ouvindo Milton Nascimento. Fiquei olhando para o celular, esperando ele aparecer online. Como se só isso já fosse um sinal de esperança. Mas ele não apareceu, nem online, nem na minha vida. E pela primeira vez, senti medo. Medo real. De ele nunca mais voltar. De me odiar para sempre. De seguir em frente sem mim. Foi aí que a ideia começou a se formar. No fundo da minha mente, entre uma lágrima e outra, se ele não voltar por amor, talvez exista outro jeito. Um jeito que não é certo, nem limpo. Mas eu conheço uma mulher que mexe com essas coisas. E se for minha única chance? O nome dela é Dona Zuleide. Não me pergunte como conheço. Essas coisas não se explicam, se sentem. Foi a ex-namorada de um amigo do meu irmão que uma vez comentou sobre ela, anos atrás, num churrasco de família. Disse que Dona Zuleide resolvia qualquer coisa no astral. Amor, dinheiro, saúde, até processos judiciais. Ela era dessas que sabia mexer com os caminhos. Naquela época achei engraçado. Hoje eu só quero meu marido de volta. Peguei um ônibus até o bairro Barreiro, onde ela atendia num pequeno quarto nos fundos de uma casa simples. O portão era azul descascado e havia uma vela apagada do lado de fora. Bati palmas. Uma senhora apareceu na porta com um lenço florido cobrindo o cabelo e um olhar que me atravessou a alma. Você é a mulher do coração quebrado, ela disse antes que eu abrisse a boca. Fiquei gelada, só balancei a cabeça sem coragem de dizer nada. Entra, minha filha. O quarto era abafado, com cheiro forte de ervas e incenso. Tinha santos, velas, um copo com água e uma imagem de Iemanjá sobre uma toalha branca. Me sentei na cadeira de Vime e ela me fitou como se estivesse lendo meus pensamentos. Você traiu, ele descobriu, foi embora, e agora você quer que ele volte, quer que te ame como nunca, né? Quero, respondi num sussurro com a voz embargada. Ela fechou os olhos, respirou fundo e pegou um baralho velho de cartas riscadas. Jogou 3 sobre a mesa, olhou para mim com um ar sério. Dá para trazer, mas não é como as novelas mostram, não. Amor mexido na força nunca vem limpo. Você entende isso? Entendo, menti. Eu só queria ele de volta. Se era limpo ou não, naquele momento, pouco me importava. Ela puxou um pano preto de uma gaveta e me entregou um pequeno saquinho com uma mistura de ervas, terra e algo que parecia dentes. Isso aqui você vai deixar debaixo da cama por 7 dias. E depois vai enterrar num lugar onde ninguém pisa. Mas para funcionar de verdade, tem uma parte que precisa vir de você. O quê? Ela me encarou e dessa vez a voz dela veio baixa, quase um sussurro. Todo feitiço exige troca. E para ele voltar com amor e desejo, você vai ter que entregar algo seu. Algo vivo. O quê? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ela apenas respondeu: ainda vai chegar o momento de você escolher, mas já vou te avisando. Nada é de graça, minha filha. Saí de lá com o coração apertado e a cabeça latejando. No caminho de volta, com o saquinho no bolso, pensei na escolha que ainda viria. E me perguntei, até onde eu estou disposta a ir? Naquela mesma noite, coloquei o saquinho que Dona Zuleide me deu debaixo da cama. Fiz tudo como ela mandou. Não podia abrir, não podia olhar, não podia contar para ninguém. 7 dias, 7 noites. Eu não sou de rezar, mas naquela noite, pela primeira vez em anos, me ajoelhei no chão do quarto e pedi com a alma tremendo que ele volte, que me perdoe, que me ame como antes. No dia seguinte comecei a notar coisas.
pequenas, mas diferentes. Na primeira noite, sonhei com Henrique. No sonho, ele me olhava com um sorriso doce e me dizia que tudo ia ficar bem. Acordei com o travesseiro molhado de tanto chorar. Na segunda, uma rosa branca apareceu murcha no jardim da frente. Eu não tinha plantado rosa nenhuma ali. Na terceira, recebi uma mensagem do número do Henrique. Oi, só isso. Mas foi como se o mundo parasse de girar por um segundo. Demorei para responder. Escrevi e apaguei umas 20 vezes até mandar. Oi, tô aqui. Ele visualizou e sumiu. Na quarta noite, senti um cheiro forte de terra molhada dentro do quarto. Fui procurar, mas não tinha nada. O saquinho debaixo da cama parecia mais pesado. Tive medo de tocar. Na quinta, as luzes da cozinha piscaram do nada. Liguei para o eletricista do prédio, que jurou que estava tudo certo. Naquela madrugada, ouvi passos no corredor. Levantei assustada, achando que Henrique tinha voltado. Era só o vento, ou algo parecido com ele. Na sexta, vi Henrique, de longe, atravessando a rua perto do mercado. Quis correr até ele, mas fiquei parada, o coração martelando no peito. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele desviou o olhar, mas ali eu senti. Algo dentro dele vacilou. Na sétima noite, eu não dormi. Fiquei acordada, sentada na cama, com o coração apertado, sentindo uma presença dentro do quarto. O saquinho parecia pulsar. Havia algo no ar, denso. E quando o relógio marcou exatamente 3h33 da madrugada, ouvi uma voz. Não era a minha, não era de Henrique, não era de ninguém que eu conhecesse. Era uma voz feminina, sussurrando dentro da minha mente. Agora é sua vez, a escolha está chegando, prepare-se. Levantei assustada, acendi todas as luzes. Peguei o saquinho com uma toalha e fui até a sacada. Meu corpo tremia. Mas minha alma, estranhamente não. Eu sabia que tinha feito um pacto. E sabia que ele estava funcionando. Henrique estava voltando. Mas o preço ainda estava por vir. E eu tinha medo do que me pediriam em troca. No dia seguinte, Henrique apareceu na porta da minha casa. Sim, assim, do nada. Eu estava preparando um café, com a cabeça ainda cheia do que aconteceu na madrugada. A campainha tocou e eu, sem pensar, fui abrir com o coração na boca. E lá estava ele, cansado, com olheiras fundas, o mesmo moletom cinza que ele usava para dormir no sofá. A gente precisa conversar. Ele disse direto. Senti as pernas bambearem, mas me mantive firme. Abri caminho e ele entrou. O cheiro dele ainda era o mesmo. Sentamos um de frente para o outro. Ele não me tocou, não me olhou nos olhos, mas estava ali. Eu não sei porquê, Lorena, mas tem alguma coisa dentro de mim pedindo para voltar. Mesmo com tudo o que você fez, mesmo com toda a dor. É como se uma parte de mim não conseguisse mais ficar longe de você. Meu coração disparou. A voz dele estava estranha, como se estivesse sendo puxada de algum lugar profundo. Como se nem ele mesmo entendesse o que estava dizendo. Henrique, você não sabe o quanto eu me arrependo. Não fala nada, ele me interrompeu. Eu só vim porque alguma coisa dentro de mim está me trazendo até aqui. Mas eu preciso de tempo. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Assenti. Eu queria chorar, abraçá-lo, implorar por mais, mas me contive. Algo no olhar dele dizia que ele não estava ali por escolha própria. Pelo menos, não totalmente. Ele ficou por 20 minutos. Tomou um café. Olhou ao redor da casa como se sentisse falta dela. Ou como se a casa sentisse falta dele. Antes de ir embora, parou na porta e me encarou. Você está mexendo com alguma coisa? Ele perguntou baixo. Engoli seco. Ele sentia. Não sabia como, mas sentia. Não, menti. Ele foi embora. Fechei a porta com as mãos trêmulas. Fui até o quarto, puxei o diário velho, onde eu escrevia minhas angústias, e pela primeira vez em meses, escrevi:
Ele voltou, mas não sei se é real. Na mesma noite sonhei com Dona Zuleide. Ela estava numa clareira, rodeada de velas vermelhas. Seus olhos estavam brancos como leite. Ela estendeu a mão e disse: "Está funcionando, mas chegou a hora de decidir. Uma vida por outra, algo seu por algo dele." Acordei com um gosto de terra na boca e um corte fino na palma da mão. Não lembrava de ter me machucado. Fui até o espelho. Me olhei. Alguma coisa em mim estava mudando. Henrique começou a voltar, sim. Mas quem estava se afastando era eu mesma. E eu ainda não sabia o que o feitiço ia pedir. Só sabia que, a partir de agora, não havia mais volta. Na manhã seguinte ao sonho com Dona Zuleide, acordei com a sensação de que alguém tinha passado a noite me observando. Olhei em volta, devagar. Tudo parecia no lugar, mas o ar estava denso, pesado, como se a casa respirasse diferente. Peguei meu celular. 3 mensagens não lidas. 2 eram de Rafael, uma de Henrique. Ignorei Rafael, apaguei sem nem ler. Aquilo agora era passado. Ou pelo menos eu queria que fosse. A de Henrique, no entanto, era curta, direta. "Podemos conversar hoje à noite?" Respondi na hora. Sim, sempre. Passei o dia arrumando a casa como se ele fosse voltar de vez. Lavei o lençol, troquei a cortina, joguei fora o vinho barato que eu usava para afogar a culpa. Era como preparar um altar, e no fundo eu sabia que era exatamente isso. Mas às 4 da tarde, recebi uma ligação, número privado. "É hora", disse a voz do outro lado. Era Dona Zuleide. Hora do quê? Da escolha. Mas ele ainda nem voltou. Já voltou mais do que deveria. "O que você pediu está se realizando. Agora a força que te ajudou quer o que é dela. Se você não pagar, ela cobra do jeito dela. E o que eu tenho que dar? Uma vida por outra. Um sacrifício." Fiquei muda. Ela continuou. "Pode ser um animal de estimação, pode ser um objeto carregado de sangue, pode ser até um desejo seu. Mas quanto mais pessoal, mais forte. A escolha é sua." Desligou. Eu fiquei ali, sentada no chão da cozinha, com a cabeça latejando e o coração em pedaços. Eu achava que estava preparada. Não estava. Quando Henrique chegou à noite, eu forcei o sorriso mais sincero que consegui. Ele entrou, sentou no sofá e ficou me olhando por longos minutos. "Eu não consigo mais parar de pensar em você, Lorena. Eu durmo e sonho com você. Eu acordo e sinto saudade. Isso não faz sentido." Aproximei devagar, toquei a mão dele. "Talvez ainda exista amor." Ele engoliu seco. Me puxou devagar. Me beijou. O tipo de beijo que parecia vindo do fundo da alma. Mas havia algo errado. O jeito como ele me olhava, a intensidade, era demais, quase forçado. Naquela noite ele dormiu em casa, nos meus braços. E eu, deitada ali com ele, sentia a felicidade que tanto desejei. Mas também sentia outra coisa. O peso da dívida. E sabia que, se não oferecesse algo em troca, alguém viria cobrar. E quando os espíritos cobram, eles não pedem com educação. Na manhã seguinte, Henrique acordou antes de mim. Me preparou café, como fazia no começo do nosso casamento. Me beijou a testa, sorriu, disse: "Tô pensando em voltar para casa de vez." E meu coração tolo quis se agarrar só a isso, ao sorriso, ao café, ao toque. Mas quando ele saiu para o trabalho, eu me tranquei no banheiro e chorei. Chorei porque sabia que aquele amor não era dele, era meu. Forçado, moldado, costurado com linha de feitiço e culpa. Eu queria ele de volta. Consegui. Mas a que custo? À tarde, fui ao parque onde costumávamos andar de mãos dadas nos domingos. Levei um caderno, tentando escrever algo que me ajudasse a pensar, mas as palavras não vinham, só a presença, a sombra. Senti quando ela chegou. Dona Zuleide. Sentou no banco ao meu lado como se fosse apenas mais uma senhora tomando ar fresco. "Já decidiu?" "Não." Ela olhou para frente. Crianças brincavam.
O sol batia forte nas árvores. O que mais te prende ao mundo? Eu não sei. Minha mãe, talvez. Meu cachorro, o Tobias. Ela me encarou. Pela primeira vez, senti medo do que ela poderia dizer. O amor cobra. O que você ama ou o que te ama. Você escolhe, mas precisa entregar até a próxima lua cheia. Depois disso, não sou mais eu quem cobra, são eles. Fiquei em silêncio. Ela se levantou, ajeitou o lenço na cabeça e antes de ir embora murmurou: você pediu amor eterno, amor sem escolha. Agora ele é seu, mas para mantê-lo precisa sangrar por ele. Voltei para casa em estado de choque. Tobias, meu cachorro, me recebeu abanando o rabo feliz, inocente, um vira-lata resgatado, companheiro de anos. Sentei no chão, o abracei, chorei como nunca. Uma vida por outra. Henrique chegou mais tarde, trazia flores, rosas vermelhas. Me olhou como se eu fosse o mundo inteiro. Você é tudo que eu quero, Lorena. Eu não sei por que demorei tanto para enxergar. Abracei ele, forte, como se fosse a última vez. Talvez fosse. Eu sabia que estava correndo contra o tempo. E agora, tinha que decidir o que eu estava disposta a sacrificar para não perder esse amor. 3 dias. Foi o que Dona Zuleide disse que me restava até a lua cheia. 3 dias para pagar o que eu devia. Passei o primeiro dia em silêncio, evitando até olhar nos olhos do Tobias. A cada latido, a cada rabo abanando, a culpa se agarrava mais fundo em mim. Eu não conseguia mais comer direito. Henrique percebia. Me perguntava o tempo todo se eu estava bem. Eu respondia com sorrisos quebrados. À noite fizemos amor. E ele foi tão intenso, tão entregue, que por um segundo eu quis acreditar que era real, que ele estava ali por vontade própria. Mas algo no jeito que ele me olhava, algo me lembrava de que aquele amor não era mais livre. No segundo dia, fui até a casa da minha mãe. Pensei por um instante sombrio se o sacrifício poderia ser ela. Só de pensar isso, vomitei na calçada do terminal de ônibus. Que tipo de pessoa eu estava me tornando? Minha mãe me olhou como só mãe olha. Aquele olhar de quem sente, mesmo que não saiba. Você está envolvida com coisa ruim, né, filha? Ela disse, enquanto passava café. Não respondi. Não consegui. Voltei para casa e encontrei Tobias deitado no meu travesseiro, como fazia desde filhote. Ao me ver, pulou feliz, como se o mundo ainda fosse simples. E eu desabei. Chorei de soluçar, agarrada ao corpo dele, como se pudesse trocá-lo por uma mentira. Na terceira noite, a última antes da lua cheia, fui até o quarto de Henrique. Ele dormia. Tranquilo, sereno, sonhava talvez, um homem em paz. Aproximei e por um momento jurei que ia deixar tudo acabar, deixar o feitiço se desfazer, que ele me odiasse de novo, que fosse embora, que me deixasse sozinha, mas livre. Mas então ele se virou no sono e, meio inconsciente, murmurou: eu te amo, Lorena. E aquilo me quebrou, porque mesmo que não fosse real, era o que eu mais queria ouvir. Fui até a cozinha, abri a gaveta das facas, peguei a menor, a de cortar frutas, leve, fria. Caminhei até a lavanderia. Tobias me seguiu como sempre, fiel, bobo, amoroso. Eu tremia inteira. O suor escorria pelas costas. Cada passo era um julgamento. Me ajoelhei diante dele. Me perdoa, sussurrei. Por favor, me perdoa. A lâmina tremia na minha mão. E foi aí que escutei uma respiração atrás de mim. Virei devagar e ali estava ele. Henrique, os olhos dele cheios de horror e de entendimento. Ele viu a faca, viu Tobias, viu tudo. O que você está fazendo, Lorena? Tentei falar. Não consegui. O que foi que você fez com a gente? E então ele caiu, literalmente, no chão, como se tivesse sido puxado por algo invisível. Os olhos reviraram, a boca espumou. O feitiço estava cobrando, mas não era Tobias quem eles queriam.
Era ele. Henrique tremia no chão, os olhos revirados, a boca espumando, o corpo inteiro tenso, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Era como se estivessem arrancando a alma dele com as próprias mãos. Eu me ajoelhei ao lado em pânico. Henrique, amor, me escuta, olha para mim. Toquei seu rosto gelado e então a voz veio, não de fora, mas de dentro, da minha cabeça. Ele não é mais seu. Olhei em volta, desesperada. Nada, além da respiração fraca de Henrique e um frio que parecia vir do chão, das paredes, de mim mesma. Eu ainda posso pagar. Eu dou o que vocês quiserem, mas deixa ele, supliquei. Silêncio. Depois passos, não reais, mas podiam ser ouvidos e sentidos, como se algo velho e cruel circulasse a casa. Tobias uivou baixo, escondido embaixo da mesa. As luzes piscaram. A TV ligou sozinha e exibiu apenas estática. Então, a voz voltou, mais firme, mais próxima. Você teve tempo, você teve aviso. Agora a dívida será quitada. Peguem a mim, gritei. Peguem o que for necessário, mas ele não. Tudo parou. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. E então, algo me atingiu. Não fisicamente, mas dentro de mim. Uma pressão absurda no peito, como se meu coração estivesse sendo sugado. Caí de joelhos, vi sangue escorrer pelo meu nariz. Minhas mãos começaram a tremer. Uma vida por outra, murmurou a voz. Mas você ainda pode escolher como viver sem o que foi tirado. Não entendi, mas aceitei. Porque Henrique respirava novamente. Ele se virou, ofegante, suado, confuso. Me olhou com olhos que pareciam não entender o que estava acontecendo. Mas estavam vivos. O que foi isso? Ele murmurou. Eu apenas o abracei, chorando em silêncio. Naquela noite, dormimos juntos. Pela primeira vez em meses, ele deitou de conchinha comigo, os braços ao redor do meu corpo, a respiração dele no meu pescoço, o calor. Mas havia algo diferente dentro de mim. Não era tristeza, nem alívio, nem medo. Era vazio. Algo havia sido arrancado. Talvez fosse minha alma, talvez minha capacidade de sentir. Eu não sabia. Só sabia que tinha conseguido o que queria. Henrique me amava. Estava comigo, devotado, entregue. E eu já não amava mais nada. Nem ele, nem a mim, nem a vida. Esse era o preço. E eu aceitei. Acordei com Henrique me olhando. O sol ainda não tinha nascido por completo, mas os olhos dele brilhavam como se fosse meio-dia. Você tá diferente, ele disse, passando a mão no meu rosto. Tá mais linda, mais calma. Sorri, porque era o que ele esperava, mas dentro de mim tudo era cinza. Não era paz, era ausência. Não sentia raiva, nem culpa, nem sequer a alegria de tê-lo de volta. Era como viver num corpo que ainda se movia, mas sem centro, sem raiz, sem alma. Henrique passou a agir como um homem apaixonado de novela. Flores no café da manhã, mensagens durante o dia, jantar à luz de velas sem motivo. E eu reagia como um fantoche bem treinado. Sabia o que fazer, o que dizer, sabia sorrir no momento certo, gemer no tempo certo, dizer eu te amo com a entonação certa. Mas por dentro era só eco. Tentei fugir do sentimento ou da ausência dele, voltando a trabalhar. Mas na agência tudo parecia mais distante, como se eu estivesse olhando o mundo de dentro de um vidro grosso. Meus colegas falavam, riam, contavam piadas. Eu respondia, mas não sentia. Na terceira noite após o retorno de Henrique, tive um sonho estranho. Eu estava num campo seco, debaixo da lua cheia. Havia uma mulher lá, ou uma sombra de mulher, com o rosto coberto por um véu preto. Ela falava com a minha voz. Amor forçado é prisão. Prisão exige carcereira. Você escolheu ser a sua. Acordei com suor frio. Henrique dormia profundamente, o braço dele sobre minha cintura, preso a mim, eu presa a ele.
Levantei, fui até o espelho, me encarei, e ali estava algo que nunca tinha visto. Um reflexo com olhos sem brilho. Não era só tristeza, era desumanidade. Peguei o telefone, liguei para o número de Dona Zuleide. Ela atendeu no segundo toque. Você sabe o que aconteceu comigo, não sabe? Ela suspirou. Você não perdeu a alma, Lorena, mas uma parte dela foi selada, trancada. É o preço de forçar o destino. Você ainda sente, só não tem mais acesso ao que sente. E se eu quiser de volta? Silêncio. Tudo tem um jeito, mas nada sem consequência. Você quer a verdade? Quer desfazer? Pensei. O coração, ou o que restava dele, não acelerava, mas minha mente gritava. Sim, respondi. Então esteja preparada, porque tudo o que você trouxe vai tentar ficar. E naquele momento, pela primeira vez em dias, senti algo. Medo, porque se eu tentasse desfazer, talvez o amor dele também desaparecesse. Ou pior, talvez ele descobrisse o que eu fiz. E aí não haveria feitiço no mundo que o fizesse me amar de novo. Passei o dia inteiro com aquela palavra queimando no fundo da garganta. Desfazer. Como se fosse simples. Como se tudo que eu tivesse feito pudesse ser revertido como um arquivo deletado. Mas não era. Eu sabia. E Dona Zuleide me confirmou. Desfazer o feitiço é como quebrar uma barragem. A água não volta para o lugar de antes. Ela inunda tudo. Henrique não fazia ideia. Continuava agindo como o homem dos meus sonhos. Atencioso, presente, apaixonado. À noite, me pediu em casamento de novo, em plena sala de estar, com aliança nova. Quero fazer tudo certo dessa vez, ele disse. Você me deu uma segunda chance e eu vou te dar uma vida nova. E eu disse sim, porque ele estava ajoelhado, porque os olhos dele tremiam, porque era o que ele esperava ouvir. Mas dentro de mim, algo gritava, alto. Eu não podia mais continuar. A cada gesto de amor, mais peso se acumulava nos meus ombros. Amor que não nasceu dele, amor que eu plantei à força. Naquela madrugada, saí de casa escondida. Peguei um carro por aplicativo até o bairro onde Dona Zuleide morava. O portão azul ainda estava lá, mas agora estava entreaberto, como se ela já soubesse que eu viria. Você quer mesmo desfazer? Ela perguntou, antes que eu dissesse uma palavra. Quero, respondi. Quero que ele me ame ou me odeie por conta própria. Mas eu quero que seja dele, não meu. Ela assentiu lentamente. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros. Vai doer, ela avisou. Em você, em quem você tocou. Tudo que foi laçado vai ser puxado de volta com força. Pode não sobrar nada. Eu aceito. Menti. Ela me levou até o mesmo quarto onde tudo começou. Acendeu velas, jogou cartas, recitou palavras em uma língua que eu não conhecia. Colocou minha mão sobre uma tigela com água escura. Você precisa se despedir dele, ela disse. Mas eu não quero que ele morra. Não é morte, é libertação. A dele e talvez a sua. Fechei os olhos. Visualizei Henrique, seu rosto, seu sorriso, seu amor, mesmo que criado. Me perdoa, sussurrei. A água borbulhou. As velas piscaram. Senti um calor subindo pelas costas e uma pressão no peito, como se algo estivesse sendo arrancado outra vez. Mas diferente da primeira vez, agora não era um pedaço da alma. Era o peso da mentira sendo solto. E então senti algo que não sentia há dias. Dor real, verdade pura. Voltei para casa cambaleando. O céu ainda escuro, as ruas vazias, o coração em carne viva. Quando entrei, encontrei Henrique sentado no sofá, acordado. Ele olhou para mim como se estivesse vendo outra pessoa. O olhar apaixonado tinha sumido. Onde você estava? Ele perguntou, frio, racional. Meu silêncio respondeu por mim. Ele se levantou, passou por mim devagar e disse apenas: tem algo errado entre nós. E eu não sei o que é, mas eu vou descobrir.
Naquele momento soube que o feitiço foi quebrado, e agora o que viria era imprevisível, porque o amor que eu forcei estava se desfazendo, e talvez, junto com ele, tudo o que restava de nós dois. Henrique passou os dias seguintes como um estranho, silencioso, observador. Estava ali fisicamente, mas distante. Me olhava de longe, como se tentasse montar um quebra-cabeça que não fazia mais sentido. Eu sabia o que estava acontecendo. O feitiço tinha sido quebrado. Ele estava acordando, sentindo, pensando com a própria cabeça, e o que antes era paixão cega, agora era dúvida. Uma tarde, encontrei ele no escritório, sozinho, olhando para uma caixa. Dentro estavam cartas minhas, fotos antigas e uma vela preta que eu esquecera de esconder, uma das que usei no ritual. "Onde você conseguiu isso?" Ele perguntou sem olhar para mim. "Henrique..." Eu perguntei onde. Minha garganta fechou. Senti meu corpo congelar. A verdade estava batendo à porta, e ela não entraria sem quebrar tudo. "Você mexeu com alguma coisa, né?" Ele disse, mais calmo do que eu esperava. "Não é possível. Eu te odiava. Eu tinha certeza que não te amava mais. Mas de repente, do nada, eu volto. Apaixonado, louco, preso." Ele me olhou, agora com uma ferida exposta no rosto. Um olhar de quem se sente violado. "O que você fez comigo, Lorena?" Eu queria negar, dizer que era loucura, que ele estava confuso, mas ele não estava. E eu já não queria mais mentir. "Eu te perdi e tentei trazer você de volta. Fiz o que nunca devia ter feito." Silêncio. Henrique passou as mãos no rosto, como se quisesse arrancar a si mesmo dali. "Eu me sinto sujo, como se tudo entre a gente fosse de mentira. Mas eu desfiz, Henrique, eu juro. Eu quebrei tudo, o feitiço, o laço, não tem mais nada, agora é só você. O que você sente agora é seu." Ele se levantou, com um olhar pesado. "Então por que eu ainda estou aqui?" Engoli em seco, eu também não sabia. "Se você quebrou tudo, por que eu não consigo ir embora?" Essa pergunta ficou ecoando na casa, no ar, dentro de mim. Ele saiu de casa naquela noite. Disse que precisava pensar. Não levou nada, nem a carteira, só as chaves. E eu fiquei ali, sozinha com meus monstros, com o vazio, com a maldição que talvez não tenha sido totalmente desfeita. Porque às vezes, quando você abre um portal, ele não fecha, nem quando você quer. Henrique passou 3 dias fora. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma notícia. E em cada uma dessas noites, eu escutava coisas na casa. Passos, sussurros, a voz dele chamando meu nome, mas não era ele. Era outra coisa, algo que ficou. Porque quando se faz um pacto com forças que não se nomeiam, o amor não é o único que gruda. Elas também ficam, observando, esperando. Na madrugada do 2º dia, fui acordada com uma batida seca na porta da frente. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. Quando abri, havia apenas uma rosa vermelha no chão e um bilhete escrito com minha própria letra. "Você achou que quebrar era o fim?" Caí sentada. Senti um arrepio subir pela espinha. Na manhã do 4º dia, Henrique voltou, mas não entrou. Ficou no portão me esperando. Estava pálido, com olheiras fundas e uma expressão cansada demais para um homem de 32 anos. "Preciso te contar uma coisa", ele disse quando me aproximei. Assenti, sem conseguir falar. "Desde que saí daqui tenho sonhado com você, mas não você agora. Você do jeito que estava no dia que brigamos, quando descobri a traição. E nos sonhos tem uma coisa, atrás de você, algo que respira pesado, que me observa, que me avisa para nunca voltar." Ele respirou fundo. Mas mesmo assim, eu voltei. Meus olhos se encheram de lágrimas. Porque eu queria entender se o que eu sinto ainda é meu. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Então ele disse:
Eu sinto amor por você, Lorena. Mas agora também sinto medo. Foi como levar uma facada, porque eu sabia que era verdade. Eu tinha feito isso com ele, com a gente. Eu preciso saber se o que eu ainda sinto é verdadeiro, ele continuou. E para isso, eu preciso ficar longe, por um tempo. Você vai embora, sussurrei. Preciso. Não quero, mas preciso. Ele me entregou as chaves. Eu deixo contigo. Se um dia eu tiver certeza de novo, eu volto. E então ele se foi. Eu fiquei parada no portão, o céu nublado, o vento frio. Tobias encostou em mim, como sempre fazia. Olhei a casa, a sala onde fiz a amarração, o quarto onde dormimos, o altar que destruí. E senti, mesmo com tudo desfeito, ainda havia algo aqui. Algo que não me pertencia e talvez nunca mais fosse embora. Henrique partiu e dessa vez eu não fui atrás. Não chorei, não gritei, não supliquei. Fiquei com o silêncio, com a casa, com ela, porque eu sentia, todo dia, toda noite, algo continuava aqui. Mesmo sem altar, sem vela, sem sangue, algo ficou. Na primeira noite sem ele, sonhei com Dona Zuleide. Ela estava sentada à beira de um rio escuro, costurando algo que parecia carne humana com linha vermelha. Sem olhar para mim, disse: "Você acha que o amor que forçou era a maior coisa que trouxe para essa casa?" Acordei suando frio. Tobias rosnava para o canto do quarto. Comecei a ouvir coisas, mais do que sussurros. Objetos se mexiam sozinhos. A porta da geladeira abria durante a madrugada. Perfumes que eu nunca usei flutuavam no ar. E às vezes eu via meu reflexo se mover um segundo depois de mim. A coisa estava crescendo, se alimentando do vazio, do medo, do que sobrou de mim. Na segunda noite, tentei procurar Dona Zuleide. A casa dela, fechada, o portão azul, enferrujado, como se ninguém tivesse passado ali há anos. Perguntei para a vizinha mais velha. Ela me olhou assustada e disse: "Dona Zuleide morreu em 2011, minha filha. Você deve estar confundindo com outra." Senti o chão fugir. Voltei para casa em estado de choque. Então, pela primeira vez vi, não só ouvi, vi ela, a sombra que apareceu nos meus sonhos, agora de pé no corredor, sem rosto, sem corpo firme, mas real. Ela falou. Dentro da minha cabeça, dentro das paredes, dentro da alma. Você me abriu, você me alimentou. Agora você é minha. Caí de joelhos, não por submissão, mas por terror puro. "O que você quer de mim?" perguntei. Silêncio. Depois, uma risada baixa, seca, como vento arranhando o vidro. E então, a resposta: tudo. Henrique se afastou. A bruxaria foi desfeita, mas a porta nunca foi fechada. E agora, o que eu enfrento não é mais o amor forçado. É o mal que entrou com ele. Faz semanas que Henrique se foi. Nenhuma notícia, nenhum sinal. Mas a presença, ela ficou. E agora, não se esconde mais. A casa está completamente tomada por ela. A sombra, a entidade. Eu a vejo no espelho, na televisão desligada, refletida nas janelas à noite. E o pior, às vezes ela usa minha voz. "Eu te amo, Henrique." Ela sussurra no meu ouvido com a mesma entonação que eu usei naquela noite da amarração. Como se zombasse de mim. Como se lembrasse que eu dei consentimento. Porque eu dei, eu pedi, eu invoquei. E ela veio. Mas não para depois ir embora. Na última madrugada, acordei no sofá. As luzes piscavam. Tobias latia desesperado, preso no quarto. A porta trancada por mãos invisíveis. E então ela apareceu de novo. Não como sombra, como eu, igual. Cabelo, rosto, cicatriz no braço, até o jeito de pisar. "Você não precisa mais carregar isso sozinha", ela disse. "Quem é você?" perguntei, a voz trêmula. "Eu sou o que sobrou, a parte de você que aceitou o pacto, que escolheu o atalho. Eu já me arrependi, eu desfiz tudo. Mas não a mim.
ela respondeu sorrindo. Eu fui criada por desejo. Desejo não some. Desejo se alimenta. Ela estendeu a mão. Vem, deixa que eu fico no seu lugar. Você pode descansar. Não vai doer. Por um segundo, eu quis aceitar. O cansaço, a culpa, o vazio. Tudo em mim pedia para desaparecer. Mas então, ouvi Tobias chorando atrás da porta. E mais do que isso, lembrei de quem eu era antes de tudo. Antes da traição, antes da mentira, antes do feitiço. Me levantei, tremendo, e disse: Você não vai mais viver por mim. Ela sorriu de novo, mas não com escárnio, com piedade. Então me expulsa. Peguei tudo que restava do ritual antigo, a tigela manchada de sangue seco, a faca, os restos de vela. Coloquei no chão, acendi a última vela preta. Sentei no centro e falei, não palavras mágicas, mas a verdade, crua, dura, minha. Eu errei, eu forcei o amor, eu paguei com pedaços de mim, mas agora eu quero viver com o que restou. O fogo apagou, a sombra gritou. A casa tremeu e, no fim, o silêncio. Hoje, a casa está mais leve. Não completamente, mas mais. Tobias voltou a dormir perto de mim. Os espelhos estão cobertos. E eu não espero mais por Henrique. Se ele voltar, será por escolha, não por encantamento. E se não voltar, eu seguirei. Sangrando ainda, talvez, mas livre, porque às vezes o maior amor é o que a gente precisa ter por si, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que venha depois do inferno. Se você sobreviveu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você nunca ficará sem respostas, ou sem companhia à noite. Comente aqui embaixo o que mais te deixou arrepiado, ou o que você gostaria de ver nas próximas histórias. E cuidado, agora na sua tela estão aparecendo 2 opções de vídeos. Escolha com sabedoria. Nem todos que clicam voltam para contar. Obrigado por assistir. E lembre-se, nem tudo o que você vê é apenas imaginação.